Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? É com imensa alegria que eu venho aqui hoje, mais uma vez, gravar um outro vídeo. E hoje eu quero falar sobre uma tática das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, de forma irresponsável, tendenciosa, maliciosa, tenta provar a doutrina da mortalidade da alma usando o texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Mas nós sabemos que isso é uma inverdade. Eu vou mostrar aqui que não se trata disso, que isso aí não passa de uma heresia. Porque o texto fora do contexto, ele vira pretexto. E as testemunhas de Jeová, elas não usam contexto, né? O texto de Ezequiel 18:4, na verdade, se trata de uma profecia para a nação de Israel. A explicação desse texto é essa. Ali está mostrando que a nação de Israel havia se entregado à depravação moral. Por isso foi levado ao cativeiro pelos assírios. E a tática dos assírios era essa. Os assírios, eles levavam cativo uma nação e não deixavam ela unida, não. Esparramavam ela para vários países, para várias terras, né? Colocava um pouco de gente aqui, um pouco ali, esparramava para várias terras. E trazia outros de outro país e colocava ali, naquele local. Então veja que Israel estava esparramado por vários lugares. Mas Deus estava mostrando para eles ali que os futuros israelitas, ou seja, os israelitas mais jovens, não teria que pagar pelos erros dos seus antepassados, né? Mostrando que eles seriam restabelecidos em sua própria terra natal. Então, conforme nós podemos observar, o texto de Ezequiel 18:4, ele não é um texto literal. Ali é uma figura de linguagem. Então, conforme vocês podem observar, Ezequiel 18:4, preste bem atenção, não é literal, é uma figura de linguagem. Então, por isso, nós agora vamos observar, nós vamos ler aqui, Ezequiel 18, mas não vamos ler só o versículo 4, não. Nós vamos ler a partir do 1 e depois outros textos, para nós verificar realmente que Ezequiel 18:4 está se tratando do retorno de Israel à sua terra natal e que os futuros israelitas não iriam pagar pelos erros dos seus antepassados. Vamos ver aqui, primeiro, Ezequiel 18, 1 a 4. Aqui diz assim, ó. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: Os pais comem as uvas verdes, e os filhos é que se embotam, os dentes dos filhos é que se embotam? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então aqui, nós vimos desde o início aqui que o sentido da conversa aqui é totalmente diferente. Agora, mas para esclarecer mais um pouquinho ainda, nós vamos ver aqui no mesmo capítulo 18 de Ezequiel, no versículos 14, 15 e depois o 20. E nós vamos ver aqui mais uma continuidade de quando Jeová está tratando a respeito dos filhos, ou seja, dos descendentes, não herdar o pecado dos pais ou dos antecessores, para nós ver que não se trata de alma morrer ou alma deixar de morrer. Aqui no versículo 14 diz assim, ó, Ezequiel 18, 14. Eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados, e que seu pai fez, e vendo, não cometeu, e vendo cometer tais, e vendo não cometer as tais coisas, não comer carne sacrificada
aos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do próximo. Então aqui está mostrando que se os filhos viram o pai errar e o filho não errou, o filho não cometeu os mesmos erros dos pais, o filho não pode pagar pelo erro dos pais. Agora aqui no versículo 20 deixa claro aqui, ó. A alma que pecar, essa que morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então aqui está mostrando que aqueles israelitas do passado que cometeram aquelas perversidades, os futuros israelitas não iam ficar eternamente fora da sua terra, esparramados por outros países, por causa da maldade daqueles israelitas do passado. E que aqueles israelitas do futuro retornaria à sua própria terra. Então, era isso que Deus estava mostrando aqui para a nação de Israel. Então, conforme nós podemos ver aqui, Ezequiel 18:4 se trata de uma figura de linguagem, não apenas e não uma coisa literal, né? Então, ali está se tratando da morte espiritual da nação de Israel. Agora, por que nós podemos dizer a morte espiritual da nação de Israel? É porque Israel morreu espiritualmente. Israel não morreu fisicamente. Se a nação de Israel tivesse morrido fisicamente, ela teria que ter sido dizimada da terra, né? Mas não foi o que aconteceu. Ela não foi banida da terra. A nação de Israel apenas foi conquistada, levada ao cativeiro por causa dos seus erros e esparramada por outras terras, né? Longe dos seus parentes. Então é isso que aconteceu. Então Deus está mostrando aqui que Israel terá uma nova chance. Então é isso que está explicando aqui, né? Então Deus está mostrando aqui claramente, que Israel, que a nação de Israel vai voltar a residir em sua própria terra. Mas então você pode perguntar assim, mas como que as TJs chegaram a essa conclusão de que Israel 18:4 aprova a mortalidade da alma? É porque aceita isso aí, ué. Aceita. Ele quer sempre ser diferente do outro. E pior de tudo é que faz malabarismos para provar aquelas coisas que eles defendem, né? Eles sempre têm que ser diferentes. Sempre tem que mostrar que são diferentes uns dos outros. Então o que acontece? Eles usam texto fora do contexto, interpretação errôneas, interpretação totalmente erradas, para tentar provar aquilo que eles defendem, né? Então, para deixar bem claro que Israel, que Jeová estava dizendo ali, era sobre Israel, nós vamos ver aqui em Ezequiel 37, nós vamos ver primeiro versículos de 1 a 5 e depois do 8 ao 12. Aqui vai mostrar, dando sequência aqui o assunto de Jeová, que Jeová tratou ali a respeito da nação de Israel, mostrando que Israel seria restabelecido em sua própria terra. E portanto Jeová usou outra vez aqui mais linguagem figurada, ou seja, palavras simbólicas, comparando Israel como sendo ossos secos que seriam ressuscitados. Ezequiel 37, de 1 a 5, diz assim, ó: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Era muito numeroso na superfície do vale, e estava muito sequíssimo. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderia reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu quem sabe. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e diz: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes
ossos. Eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Agora, do 8 ao 12. Aqui diz assim, ó. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram-lhe as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me diz: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, assopra sobre esses ossos para que vivam. E profetizei como ele me ordenara, e o espírito soprou neles, e vieram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são todos da casa de Israel. Eis que os ossos se secaram e pereceram pereceu a nossa esperança. Estamos todo exterminado. Profetiza e diz: assim diz o Senhor: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, irmãos, veja aqui que Jeová deixou muito claro aqui, claríssimo, que a profecia de Israel não se trata de imortalidade da alma, de imortalidade. Aqui é uma profecia para a nação de Israel, a restauração da nação de Israel em sua própria terra. E foi o que aconteceu e está acontecendo. Nós estamos vendo hoje, Israel está retornando, a nação israelita está retornando de várias partes da terra, voltando para Israel. Né? Várias tribos israelitas estão juntando novamente, está cumprindo essa promessa. Deus falou ali, Deus não estava falando de ossos secos, de tendão, de carne, não, Deus estava falando da restauração da nação de Israel. A morte de Israel, que secaram os ossos, foi a depravação espiritual da nação quando eles foram conquistados pelos assírios. Mas a ressurreição deles seria a retomada deles à sua terra natal, onde eles voltariam a viver, né, que é o que Jeová deseja que faça. Então, portanto, irmãos, texto fora de contexto é pretexto. As testemunhas de Jeová, com suas heresias, eles usam todo tipo de artimanha, todo tipo de mentiras para tentar desencaminhar as pessoas. Então, essa imortalidade da alma que eles tanto defendem, esse texto de Ezequiel 18:4 não tem nada a ver com isso. Isso é apenas mais uma heresia deles, conforme eles sempre fazem, né? Eles estão sempre cheios de heresias e essa é mais uma. Então nós podemos ficar atentos porque ainda virão muitas outras. E eu vou fazer um vídeo falando sobre mais algumas heresias deles e mostrando que a Bíblia fala de vários tipos de morte, né? A Bíblia fala de morte espiritual, morte física, morte para o pecado, vários outros tipos de morte. E eles, na intenção deles de enganar as pessoas, eles interpretam uma linguagem figurada, ou seja, uma coisa... eles interpretam uma coisa que é de linguagem figurada, eles interpretam como sendo uma coisa literal, e aquilo para eles passa a ser uma lei. O corpo governante faz isso no objetivo de desencaminhar as pessoas. Então, veja que nós temos que prestar muita atenção, porque quando essas pessoas chegarem na nossa casa, não maltratar eles não, porque aquelas pessoas que vão nas nossas portas, que nos ligam, que nos escrevem cartinha, aquilo ali são pessoas enganadas também. Aquilo são pessoas dignas de pena. Aquilo já tem que ter pena. Nós não podemos maltratar eles não. Mas não dar ouvido, simplesmente dizer para eles: olha, não me interessa, eu já tenho a minha religião, não me interessa ouvir isso. Vai pregar suas heresias para outros, porque para mim não interessa. Então é simplesmente isso aí. Não vamos brigar, não vamos maltratar, não vamos xingar nada. Simplesmente falar: ó, o que vocês pregam é heresia, nós não estamos querendo heresia. Vai pregar para outro que quiser ouvir e pronto, né? Então foi um prazer mais uma vez falar com vocês, né? Foi uma alegria muito grande. E se Deus quiser, muito breve tem mais vídeo na praça aí.